tudo bem? Nós vamos fazer hoje programação em Java, isso mesmo. Então, já estou com o NetBeans aqui aberto para a gente começar a programação. Mas hoje a gente vai entrar numa parte, vamos dizer assim, delicada da programação, que é a parte de exceções. E o que são exceções, né? Como que funciona? Que a gente tem que saber antes de começar a programar. Então, quando o programa ele está sendo executado, a gente espera que tudo corra bem, não é? Tudo dê certinho, não ter nenhum problema. Só que quando a gente vai para o mundo real, né? Ou seja, principalmente quando coloca lá na mão do nosso cliente, o nosso programa, né? Isso não ocorre, não é sempre que isso dá certo, né? Por quê? Ah, sei lá, muitos, milhares de fatores que podem influenciar, né? Para que ocorra tudo bem, né? Para que a aplicação funcione da maneira correta. Bom, um dos problemas, vamos citar três. Seria o erro de implementação ou de lógica de programação. E quando a gente fala isso, quando isso ocorre? Quando teve um erro lá do programador. Então, o programador, na hora de desenvolver o código, acaba, de alguma forma, deixando passar alguma informação, alguma validação, alguma coisa. E isso interfere diretamente no resultado final. Ou seja, pode dar um erro inesperado lá na mão do cliente, acabar interrompendo o processamento e tudo mais, tá? Pode ser erro de operação do usuário, né? Então, o segundo seria o erro de operação de usuário. Então, quando o usuário, né, opera de forma incorreta. Por exemplo, eu coloquei um campo lá que é numérico e ele me coloca um texto. Ou eu pedi formato data, dia, 2 de mês, 4 de ano. Então, 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês, 4 dígitos para ano. Aí, na hora de digitar o ano, ele digita o ano com 2 dígitos. Então, assim, dentre outras possibilidades, né? Então, outras que podem ser feitas e a gente nem, né, não vai conseguir esgotar tudo agora falando. E tem o erro de acesso aos recursos de memória. Por exemplo, quando eu tenho um array, né, além da sua capacidade, então, por exemplo, assim, eu tenho um array e acabo excedendo, então ele tinha 4, né, itens dentro do array e eu tento buscar um quinto item. Pode ser um problema. Acessar um banco de dados e de repente o banco de dados não está funcionando, pode ser um outro problema. Então, assim, existe várias coisas, né? Então, podem existir vários problemas que venham a acarretar para a gente, tá? Então, é importante a gente estar de olho em tudo isso, tá? E quando a gente fala em Java, quando um erro ocorre, né? Então, quando acontece alguma coisa, né? A gente fala que uma exceção foi levantada, tá? E algumas exceções podem interromper o programa, então fazer com que o programa seja interrompido. Mas antes, né, disso ainda, a gente precisa entender, antes de implementar esse tratamento de exceções, a gente precisa entender os principais erros, tá? E assim, o que a gente pode tratar durante a programação, ok? Então, eu vou fazer exemplos aqui de códigos incorretos, tá? Que a gente pode pegar erros durante a programação, tá? Para pré-compilação e pós-compilação, para a gente ver o que a gente pode fazer, tudo bem? Então, vamos lá. Abri o NetBeans, vou criar um novo projeto, tá aí, tá? E aí eu vou colocar Next, já coloquei aqui, ó, Java Ant, with Ant, Java Application, tá? Vou dar um nome e vou indicar aonde eu quero que seja armazenado, tá? Então, eu posso vir aqui e indicar um local para ser armazenado, ok? E dar o nome do projeto. Eu vou colocar assim, ó, teste exceção. É isso melhor? Ou não? Nem sei. Teste exceção. Exceção.
Deixa eu ver se eu escrevi certo, né? Escrevi, tá? Teste exceção, vou dar um finish. Ele vai criar aqui para mim. Bom, o programa aqui, né, já aberto, né? Vou me colocar aqui no cantinho, mais pro cantinho, para ajudar. Nós vamos trabalhar essas exceções, tudo bem? Então, primeiro, pré e pós-compilação. Eu vou testar aqui com você um pré e pós-compilação. Então, por exemplo, vou limpar aqui, tá? Vou tirar essas mensagenzinhas, mais para facilitar a minha vida. E aí, eu vou, lembrando, qual que é o objetivo aqui? Criar erros, tá? E aí, eu vou nos erros mais comuns que acabam ocorrendo aqui, tá? Por exemplo, um erro bem comum é quando você digita algo, ó, int x, y e dou enter. Ó, ele já ficou um erro ali, tá? Vou lá. Aí vou continuar, vou fingir que eu não tô vendo ali o vermelhinho, tudo bem? E aí vou colocar, ó, não, vou colocar assim, posso colocar direto, vai. System ponto, ó, out ponto print LM. E aí eu vou colocar aqui que vai ser x mais y. X mais y. Tudo bem? Então, ó, ele já traz um erro aqui para mim. Aí eu venho aqui do lado e vou ver, ó. Primeiro ele fala o seguinte, assim, ó, inicialize a variável x, inicialize a variável y. Então, eu vou colocar assim, ó, x vai ser igual a 3. E y igual a 10. Ok? Ó, olha só. Ele colocou esses pontinhos vermelhos aqui. Olha aqui, ó. Faltando o quê? O ponto e vírgula, tá? Então, ele indica pra mim que tá faltando ponto e vírgula. Se eu colocar aqui e aqui, ó, ele ainda fica com um ponto vermelho aqui dizendo que tá faltando o ponto e vírgula, tá? Então, esse é o primeiro erro mais comum, ok? Esse é o primeiro erro mais comum. Agora, eu vou compilar, coloquei os pontos e vírgula, vou compilar, buildei, ó, apareceu aqui do lado, ó, 13, tudo bem? Se eu tirar o ponto e vírgula daqui e buildar ele, né, ó, ele já vai me dar um erro. Ó, ele fala aqui que ele rodou em 3 segundos e foi cancelado pelo usuário. Por quê? Porque eu disse para ele não continuar. Tudo bem? E aí, aqui já tá a mensagem de erro, ó. Opa, coloquei o mouse, ó, exception, ponto e vírgula, tá? Então, você vê que... E assim, aqui a gente tá escrevendo um código simples. Se a gente pega um código mais complexo, por exemplo, de repente você não consegue nem corrigir o erro tão rápido, porque você demora para enxergar. Ah, uma coisa importante, ó. Vou deletar aqui, ó. Deu erro. Ele vai mostrar aqui para mim um vermelhinho e mostra aqui, ó, um vermelhinho também. Tá vendo aqui, ó? Então, ele mostra aqui na lateral o que tá certo e tá errado, ó. Tá vendo? Aqui ele tá marcando uma ocorrência, aqui tá marcando outra e o erro, tá bom? Então, você percebe que ele vai mostrando para você os erros. Vamos dizer que eu vou fazer essa conta num outro método, tá? Então, eu vou criar esse outro método, public, tá? Vou chamar de static, porque aí eu não preciso, como que é o nome? Instanciar ele, ok? Aí, vou colocar assim, ó, int soma. E aí, eu vou enviar os parâmetros. Vou falar que eu vou ter um int A e um int B, tudo bem? Abro a chave. E aí, vou dar um return, ó, return. Eu até coloquei aqui que ele vai ter um retorno de int. Tá vendo que ele não é void, aqui em cima é void. Void é sem retorno. Int, ele é um retorno, tudo bem? Então, vai retornar o quê? A mais B, ok?
Então, ele retorna o valor de A mais B. Então, o que eu vou fazer aqui no output? Eu vou colocar assim, ó, soma igual a A. Ó, se eu mandar igual a X, né? Não é nem igual a X. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô mandando para lá X. Só que, olha só, ele fala assim, não, é requerido o quê? 2 ints. Int e int. Então, tá faltando um int. Então, eu mando aqui, ó, vírgula, y. Você vê que esses erros eu tô pegando antes da compilação. Vou dar play, ó, 13. Então, ele fez a mesma coisa, só que agora sem, como posso dizer, sem, passando pelo método, tá? Passando pelo método. Bom, e se eu quisesse receber esses dados do teclado, o valor de X e o valor de Y? Bom, eu teria que criar aqui o scanner, certo? Ó, tá? Scanner, com 2 N's, Érica. Scanner. E eu vou apelidar de teclado, tá? E ele vai ser igual a new, opa, scanner, tá? E aí ele vai usar o sistema de entrada, system.in, tá bom? System.in, ponto e vírgula aqui no final. Ele sempre com ponto e vírgula. Aí percebe que ele já deu erro. Ó, vou usar o teclado mesmo assim, tá? Vou usar pra... Não vou nem dar mensagem, não. Vou colocar direto... Ah, vamos dar mensagem, vai. Vou até copiar aqui para acelerar o processo. System out print ln. E aí eu vou colocar assim, ó. Digite um número. Tudo bem? Percebe que né, isso aí a gente já fez, é bem simples mesmo. Aí eu vou colocar assim, ó, x igual teclado ponto next int, abre e fecha parênteses, tá bom? E aí vou fazer a mesma coisa com o segundo, ó. Ok? Que vai ser agora o y, e aí digite outro número. Então, falta um espaço aqui. Ah, então, digite um número, digite outro número. Pronto. Fiz. Qual que é o problema aqui? Tá dando problema porque o scanner tá de vermelhinho, certo? E por que que tá de vermelhinho? Clico aqui, ele vai mostrar as opções para mim. No caso, a primeira opção já é um add import, ou seja, para ele importar a biblioteca java.util.scanner. Aí ele funciona. Então, se eu der play agora, então, vou digitar um número, então, sei lá, 5, vou digitar outro número, 9, e ele vai trazer o resultado para mim. Tudo bem? Então, ele vai fazer do mesmo jeito, só que agora solicitando itens do teclado, ok? Então, esses daqui são alguns erros que pode dar vamos dizer assim, antes da compilação. Tudo bem? Então, eles são erros antes da compilação. Bom, agora a gente vai fazer um outro erro, só que aí vai ser erro pós-compilação. Um erro que pode ocorrer lá com o usuário, tudo bem? Então, vou dar play de novo. Vou digitar um número, tá? Vou digitar um número, 5. E aí, eu vou digitar um outro número. Ao invés de digitar um outro número, eu vou escrever assim, ó, sequencial. Tudo bem? Então, eu escrevi a palavra sequencial. E vou dar Enter. Olha o que que aconteceu aqui, ó. Ele deu um erro, um exception, tá? Main, aí Java útil, aqui, ó, útil, input, mismatch, exception. Tudo bem? Então, o que que ele tá dizendo aqui para mim? Que eu digitei um valor que não cabe dentro do que ocorreu. Deixa eu ver se eu ponho para baixo, se fica melhor de enxergar. Aqui, ó. Tá? Então, ele fica aqui dando um erro para mim. Então, ele vai dar um erro, ocorreu um erro, e esse erro pode dar lá onde? Lá no cliente. Tudo bem? Vou dar play de novo.
Agora eu vou colocar o primeiro como 5T. Pronto, deu o mesmo erro. Olha aqui, ó. Tudo bem? Então, deu o quê? O mesmo erro pra gente, tá? É legal estudar lá no cliente? Não. Vamos para mais um. Vou vir aqui lá no meu teste de sessão. Vou até fechar os outros aqui, que eu não sei nem por que estão aqui. Fechei. No meu teste de sessão, ao invés de somar, eu vou dividir. Tudo bem? Eu vou até deixar o mesmo, não vou trocar, vai, para não ter confusão, tá? Divisão. Divisão. Tudo bem? E aí, vou criar a divisão aqui embaixo. Divisão. Tá. Bom, veio aqui para divisão. Vou dar um play. Aí, eu vou colocar assim, ó. 25 dividido por 5. Beleza. Funcionou. Deu resultado 5. Se eu repetir aqui. Só que agora eu vou colocar, sei lá, 5. E vou dividir por 58. Ok, funcionou. Deu 0. Vamos de novo. Aí eu vou colocar assim, ó. 5,7. Deu erro. Ó, o mesmo erro que o outro. Olha aqui, ó. Input, mismatch, exception. Por quê? Porque eu não tenho um valor float aqui em cima, certo? Então, eu vou colocar com ponto pra gente ver o que acontece. 5,7. Deu o mesmo erro, ó. Tá? Por quê? Porque ele não reconhece isso aqui como um número, já que ele não está esperando um valor float ou um valor com casas decimais, ele está esperando um valor inteiro. Vamos dar play de novo. Vou colocar, sei lá, 57, 0. Deu outro erro. Agora ele colocou assim, ó, divisão by 0, ou seja, divisão por 0. Então, ele deu um arithmetic exception. Tudo bem? Então, o que é tudo isso? Por que ocorreu tudo isso? Por que acontece tudo isso? Tudo isso ocorre por conta de exceção, tá? Então, são códigos de exceção. Ou seja, eu estou executando aqui o processamento, só que ele encontra algo errado. Por exemplo, não pode ter divisão por 0. Não existe divisão por 0. Então, por isso que ele dá um erro de aritmética, tá? Então, arithmetic exception é o quê? A barra, né, que seria divisão, by 0. Ou seja, não tem divisão por 0. Então, o erro foi dividir por 0, tá? Então, é uma série de erros que pode ocorrer lá no cliente. E aí, quando ocorre esse tipo de erro lá no cliente, ele interrompe o processamento. Só que a gente não quer que ele interrompa o processamento, a gente quer que ele continue o processamento, tá? Para quê? Para que não ocorra esse tipo de erro. Então, eu dou a mensagem ou faço de alguma maneira que funcione tudo, ok? Que funcione tudo. Legal? Mas como que eu vou fazer tudo isso, né? Como que eu posso trabalhar tudo isso? Como que eu posso pensar em tudo isso, né? Aí vem a entender como que a parte de exceção funciona. Então, a gente vai entender qual é o comando e como esse comando é executado como exceção, tá bom? Então, a gente vai ter que entender como que ele é executado como exceção e, principalmente, como que nós vamos usar esse código, tudo bem? Então, eu vou pensar assim, olha, eu preciso desse código, só que eu vou ter que entender como que ele vai ser utilizado, como que ele pode ser colocado aqui, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é entender. Para entender tudo isso, eu vou sair um pouquinho aqui do NetBeans. Vou abrir o Paint, ó, colocar o Paint aqui na tela. Vou abrir ele mais um pouquinho, tá? Então, com o Paint aberto, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, vamos estudar esse comando de tratamento de exceções, tudo bem? Como que funciona esse tratamento de exceções? Para o tratamento de exceções, eu uso um comando chamado try,
try, tá? Aí eu vou abrir e fechar a chave, tá? Aqui dentro, eu vou colocar como mensagem de coisa. Vai ser o meu bloco de código que será tratado. Então, qual é o código que eu quero fazer esse tratamento de erro? Então, eu vou usar a palavra try, tá? E vou colocar o bloco de tratamento de erro. Depois, eu vou usar o catch. No catch, que não é o catch de gatinho, tá? Esse é catch aqui. Esse catch aqui, eu vou colocar entre parênteses o código do erro. Então, eu vou colocar assim, ó. Exceção que será tratada, tá? Então, aqui eu vou colocar o quê? A exceção vai ser tratada. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui. Vou até colocar diferente para ficar mais fácil. Exceção vai ser tratada. Ok? Feito isso, eu vou colocar mais chave. E aí vai ser o código vou deixar aqui, vou de novo. Código bloco de código caso exceção. Então, caso ocorra a exceção, eu vou ter um bloco de código que vai me ajudar nesse tratamento, tudo bem? Então, eu vou colocar ele aqui só para ficar alinhadinho, é o toque da pessoa que rola, né? Então, o que ele tá fazendo aqui, ó? Ele tá usando o comando try, tá bom? Então, ele usa o comando try. O try é o mundo feliz, então, tudo dando certo. O catch são as exceções. Ah, mas lá você me mostrou que eu posso ter mais de uma exceção. O que eu vou fazer? Vou repetir o catch, ó. Vou repetir o catch. Quantas vezes eu posso repetir o catch? Quantas vezes eu precisar, tá bom? Então, eu repito o catch quantas vezes eu achar que é necessário, tá bom? Vou até tirar a barra de status, tá? Quantas vezes eu achar que for necessário. Bom, tô aqui, fiz o try, fiz o catch. Depois do try catch, eu tenho o find. Vou até colocar ele aqui do lado, depois eu transfiro ele para lá. Então, eu tenho o find, tá? Aí, o find, ele vai também ter um bloco ele também vai ter um bloco. E esse bloco que vai ser executado sempre. Então, assim, o que eu tô dizendo aqui que ele vai ser sempre executado? Independente se for, sei lá, independente se for verdadeiro, se tudo der certo aqui, esse bloco, ele vai existir, tudo bem? Vou te trazer ele mais para cá para a gente enxergar. Esse bloco vai existir, ou seja, ele vai passar por esse bloco, independente se der tudo certo ou se está tudo errado. E aí ele vai vir aqui para baixo. Tá? Então, ele vai vir aqui para baixo. Então, o file, ele compõe o quê? O nosso try catch. Deixa eu aumentar aqui a minha
minha área aqui do... Só para subir um pouquinho. Pronto, agora sim. Então, o que que ele vai fazer? Eu tenho o try, que vai ser o mundo feliz. Então, é o bloco de comando que eu quero tratar. Então, do jeito que tá aqui, tá dando tudo certo. Então, vou manter o bloco. E aí, o cat vai ser a minha exceção. Ou seja, eu vou colocar ele exatamente onde eu acho que pode vir a dar erro. Tudo bem? Então, eu posso fazer tudo isso, tá? Para ficar mais fácil, vamos voltar lá? Vamos usar esse try e cat. Lembrando que o cat aqui, vamos de novo. Então, o try, vou colocar ele até de verde. Aqui, ó, o try, mundo feliz. Então, ele vai executar isso aqui e depois executar isso aqui de baixo. Ok? De vermelho é caso de erro. Então, caso de erro, ele vai ver, esse é o erro? Se sim, vai executar isso, mais o de baixo. Se não, vai perguntar, então o erro é esse outro aqui? Se sim, vai ser esse mais o de baixo. Ou seja, esse aqui de baixo vai ser executado sempre. Ó. Ele executa tanto se der certo, quanto se entrar em alguma exceção. Então, sempre vai rodar. No caso, esse aqui, não é obrigatório, tá bom? Então, você necessariamente não precisa necessariamente colocar. Você precisa saber que existe, mas você não precisa colocar ele. Então, se você não ver a necessidade, você pode não colocar o Finder, tá bom? Vamos voltar para o NetBeans. Pronto, voltamos para o NetBeans. No NetBeans, o que a gente vai ver aqui? Vou fazer a divisão aqui em cima, tá bom? Então, vou até apagar esse aqui para facilitar a minha vida, tá? E para te mostrar. Então, fechar aqui, pronto. E aí, eu vou fazer a divisão. Então, eu vou fazer aqui uma outra variável, que eu vou chamar de result. Tudo bem? Aí, eu vou receber o valor de x, o valor de y, e aí eu vou dizer que result vai ser igual a x dividido por y. Vou colocar a divisão que fica mais fácil. E aí, eu vou colocar na tela. Vamos lá. O resultado é... Ok? E aí, vou concatenar com o resultado. Com o result. Então, eu vou exibir o result na tela. Vamos testar. Vou dar play. Veio. Então, 25, 5, deu o resultado. Vou dar play de novo, vou colocar 25, 0, deu erro. Aí, vou colocar A, deu erro. Então, assim, tá funcionando do jeito que estava funcionando antes. Que é o que a gente quer. Então, eu não quero fazer a modificação para atrapalhar o que já foi feito, tá? E aí, agora, a gente vai colocar os tries da vida. Como que eu vou colocar os tries, tá? Vou vir aqui. Primeira coisa, criei as variáveis, vou receber os valores. Então, eu vou... Esse vai ser o bloco que eu vou, que é o bloco que dá erro. Então, esse é o bloco que eu vou monitorar, tá? Então, para eu monitorar ele, eu vou colocar assim, ó, try, tá? Vou abrir a minha chave e vou fechar a minha chave aqui embaixo, tá? Então, isso aqui está dentro do quê? Do try. Então, vou até jogar aqui pro lado, identei.